Hoje iremos começar uma série de vídeos onde eu vou dar dicas de receitas que sou diabético tipo 1 há mais de 25 anos, incluo no meu dia a dia para poder, dessa forma, ter uma alimentação inteligente, equilibrada e que vai favorecer o bom controle da glicose, diminuir a hemoglobina glicada e o principal, vai te ajudar a viver livre do aparecimento de complicações. E no vídeo dessa semana iremos falar a respeito de dicas de café da manhã para diabéticos. Então, um vídeo muito importante, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a receita de número 1 é o pão de queijo low carb. Lembrando que todas as receitas que eu for falar aqui ao longo desse vídeo fazem parte do meu programa Low Carb para Diabéticos, onde é um curso que eu direciono as pessoas a melhorarem a alimentação e a partir da alimentação equilibrada e inteligente, possam conseguir controlar melhor a glicose. Então, aqui ao lado eu vou deixar a receita do pão de queijo low carb e aí a gente vai falar sobre os ingredientes para que você possa entender como encaixar, quando encaixar e assim fazer excelentes receitas. Então nós podemos verificar que o pãozinho de queijo low carb leva um ovo, 50 gramas de queijo parmesão e 50 gramas de queijo mussarela, além de uma pitada de sal, ou seja, ingredientes de fácil acesso que facilitam o controle da glicose porque tem baixa quantidade de carboidrato, mas lembrando, eles possuem uma quantidade maior de gordura. Então, se você está em processo de emagrecimento, deve ficar em atenção em relação à receita para não exagerar nas quantidades. Uma dica extra que eu dou para essa receita é, se você quer adicionar mais proteínas para a receita, adicione maiores quantidades ou de ovos inteiros ou de apenas as claras, pois dessa forma você vai ter um café da manhã com maior quantidade de proteínas, com boas fontes de gordura, que vai te dar saciedade, que vai ajudar a facilitar o controle da sua glicose. Uma dica extra também é, adicione um cafezinho preto se você ainda não conseguiu tirar o açúcar do seu café preto. Uma dica é, comece a diminuir a quantidade de colheres que você adiciona para adoçar o seu café. Diminua pela metade, depois diminua mais um pouco e assim você vai tirando o açúcar do seu café, que é muito importante. Hoje em dia eu tomo o meu cafezinho preto sem adoçante, sem açúcar, sem maiores problemas. Eu quero que você comente aqui como você toma o seu café preto hoje em dia. Se é adoçado com açúcar, se é adoçado com adoçante artificial, se é adoçado com adoçante natural ou se você adiciona um creme de leite ou um pouquinho de leite ou se você toma ele preto, sem nada, da mesma forma como eu consumo. Comente aqui. E a dica de receita para o café da manhã de número 2 é a crepioca de queijo. Uma receita muito simples, muito prática e que vai ajudar demais você a ter maiores opções de café da manhã aí na sua casa. E vamos para os ingredientes dessa receita. Lembrando que a receita está aqui ao lado agora. Leva 2 ovos, 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada, que é fonte de fibras e não é amarga como a farinha de linhaça comum. Leva queijo ralado a gosto, então você pode colocar um pouquinho de queijo ralado, aí fica do seu critério, queijo mussarela, queijo parmesão, queijo Minas, queijo meia cura e assim por diante.
tomate a gosto e orégano e uma pitada de sal. Assim você vai dar um volume, adicionando fibras, adicionando proteínas, adicionando boas fontes de gordura e uma opção muito prática de se fazer no café da manhã e vai te dar saciedade. Mais uma vez, se você quer uma receita com maior volume, você adiciona mais ovos e assim você vai ter maior volume, ou adiciona um pouquinho mais de queijo, ou adiciona junto do tomate, você pode adicionar, por exemplo, também outros ingredientes, outros legumes para poder dar maior volume ao seu café da manhã e assim ter um café da manhã equilibrado e inteligente. E a receita de número 3 de café da manhã para quem tem diabetes, que essa eu gosto muito de fazer porque é muito prática, é o pão de micro-ondas. Eu vou deixar a receita aqui ao lado para você aprender ela também e fazer aí na sua casa, caso você queira. Leva um ovo, uma colher de sopa de requeijão, leva meia colher de chá de chia, uma colher de chá de aveia em flocos finos. É uma fonte de carboidrato, Edu? Sim, mas é uma colher de chá apenas, é uma quantidade controlada. Leva uma colher de chá de fermento químico para fazer dar volume na receita, além de uma pitada de sal e uma fatia de queijo. Aí o queijo fica também da sua preferência. Queijo mussarela, queijo Minas e assim por diante. Uma receita prática, fácil, saborosa e que eu tenho certeza que você vai gostar. Você pode ir implementando melhor as receitas, adicionando aí, por exemplo, um peito de peru. Você pode adicionar também, por exemplo, um pouquinho de castanhas para poder complementar o seu café da manhã, tomar o seu cafezinho preto e aí você vai conduzindo melhor as suas refeições do café da manhã. Por quê? Porque um café da manhã equilibrado é muito importante para manter a glicose controlada ao longo de todo o dia. Porque se você chuta o balde no café da manhã, come, por exemplo, um pão de sal com manteiga, toma, por exemplo, um achocolatado, um Nescau, um todinho ou um Toddy, come outras fontes de carboidrato, como, por exemplo, um pão doce, você vai acabar aumentando a sua glicemia. Então não adianta, tem que se programar, tem que fazer as receitas direitinho para dessa forma evoluir o tratamento e ganhar cada vez mais qualidade de vida, tá ok? E a quarta receita de café da manhã para quem possui diagnóstico de diabetes e quer controlar melhor a glicose é o bauru sem pão, uma receita que eu vou colocar aqui ao lado agora, bem prática, saborosa e que vai ajudar você a controlar melhor a sua glicose. Ela acaba sendo uma refeição como uma salada caprese, mas ela é um pouquinho diferente e os ingredientes são uma fatia de peito de peru, então você pode utilizar o peito de peru sem maiores problemas, desde que você evite comer em excesso. Não adianta nada comer uma bandeja de peito de peru por dia e achar que vai ficar tudo bem. Tem que ter moderação. Esse é o grande caminho. Uma fatia grossa de queijo, de algum queijo de sua preferência, como eu já mencionei algumas vezes aqui, mussarela, queijo Minas, queijo meia cura, queijo parmesão, pode ser o queijo gorgonzola também, são vários tipos de queijo que você pode incluir nessa receita, tomate fatiado e orégano, e você pode colocar, por exemplo, manjericão, você pode adicionar, por exemplo, um espinafre refogado e colocar por cima, e aí você tem uma receita saborosíssima e complementando com um pouquinho de azeite, você come de forma equilibrada, inteligente, com pouca quantidade de carboidrato, que vai dar maior saciedade e vai facilitar o controle da sua glicose, tá ok? E a receita de número 5, que particularmente
é uma receita que também eu gosto muito, é o pão de abóbora. É uma excelente receita para fazer aí na sua casa de café da manhã rápido, prático, saboroso e que não vai impactar negativamente na sua glicemia. Eu vou colocar ela aqui agora para você entender os ingredientes e assim ir facilitando o seu entendimento sobre como montar o seu café da manhã de uma forma muito mais prática. Então, o pão de abóbora vai levar 50 gramas de abóbora cozida apenas, é uma quantidade limitada com quantidade de carboidrato limitado que não vai causar o aumento da sua glicemia. Então, o grande segredo é controlar as quantidades de carboidratos quando você vai adicionar aí na sua receita. Além dos 50 gramas de abóbora já cozidos, um ovo, você vai adicionar também uma colher de sopa de farinha de linhaça, que é adição de fibras à sua receita, é importante, e uma pitada de fermento em pó para poder dar volume ao pão de abóbora. Então, não é difícil seguir com as receitas para poder melhorar o tratamento de quem possui diagnóstico de diabetes. O que acaba dificultando muito é o acesso à informação, é o não entendimento a respeito dos alimentos que a gente tem em casa. Se você reparou nessas 5 receitas, nós falamos sobre alimentos básicos, que são ovos, que são queijos, que é o tomate, que também tem a abóbora, que é também, por exemplo, o sal, que tem também, por exemplo, a farinha de linhaça dourada. Essa já é mais difícil de encontrar nos lares, mas é facilmente encontrada em qualquer loja de produto natural. E aí você vai fazendo combinações a partir dessas receitas. Então, a partir do momento que você entende a importância de ter um café da manhã já equilibrado, para não chegar na hora do almoço com a glicose em 200 antes de almoçar e depois que almoçar a glicose for para 300, aí você vai entender que ao chegar na hora do almoço com a glicose em 100, em 80, você faz uma refeição do almoço equilibrada, inteligente, 2 horas após o almoço, sua glicose está em 130, 140, o que vai facilitando com que você mantenha sempre uma boa glicemia e uma boa hemoglobina glicada. Então é importante que você entenda isso para poder cuidar melhor do seu tratamento, tá ok? E a receita de número 6 é uma vitamina de abacate. Você pode utilizar água, abacate, pode adicionar um pouquinho de gelo e aí você faz uma vitamina com uma consistência maior, uma consistência mais densa, e isso vai te dar saciedade também. Além do abacate ser facilmente encontrado, ser muito saboroso, vai ajudar você a controlar melhor a glicose. Tem boas fontes de gordura, você pode dessa forma adoçar, por exemplo, com stevia, com xilitol, e aí você já tem uma vitamina de abacate que pode acompanhar qualquer outra das receitas que eu mencionei ao longo desse vídeo, caso você não goste de tomar o seu cafezinho preto aí. É a partir dessas receitas, dessas dicas, desse entendimento, é que você cuida melhor do seu tratamento e ganha cada vez mais saúde, melhorando a sua alimentação, praticando atividade física, mantendo um bom peso corporal, tomando os medicamentos conforme o médico prescreveu, você vai alcançar os seus objetivos. Mas não se engane, o tratamento de quem possui diagnóstico de diabetes é realizado dentro de casa, através de uma alimentação equilibrada, através do momento que você começa a praticar uma caminhada todos os dias, a partir do momento que você segue à risca a receita que o médico fez
das prescrições, dos medicamentos, e aí você encontra todos os seus objetivos de mais saúde, mais qualidade de vida, controle melhor da glicose, boa glicada, viver livres de complicações e assim seguir da melhor forma possível, tá ok? E esse foi o vídeo dessa semana. 6 dicas de receitas para o café da manhã para diabéticos, para que você possa encontrar os melhores caminhos e assim cuidar cada vez mais da sua saúde. Eu quero que você comente aqui embaixo agora se você quer que eu grave a série de refeições para quem tem diabetes. Falar do café da manhã, como falamos hoje, do almoço, falar de lanches da tarde, falar de jantar, falar de opções de lanches noturnos. Comente aqui embaixo aqui. Eu quero mais vídeos dessa série, tá ok? Aí eu vou saber que você está assistindo o vídeo até o final, o que é muito importante para mim, tá ok? Se você está assistindo até agora, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas sobre o café da manhã. Às vezes ele está errando no café da manhã e a glicose está ficando descontrolada e isso pode dificultar o tratamento, pois afinal para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha para cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre diabetes, alimentação, café da manhã, receitas para quem quer melhorar o tratamento, ou seja, evoluir o tratamento, ganhando saúde, ganhando qualidade de vida e vivendo livre de complicações, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.